Fala pessoal do Cardio Papers, tudo bem? Acho que vocês estão acompanhando aí nos últimos dias o resumo dos principais trials que estão sendo apresentados esses dias no ACC. E eu queria trazer para vocês o resumo de um trial que acabou de ser apresentado, que é o RAPID-HF. Esse trabalho ele foi desenhado em pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, associado com insuficiência cronotrópica. A gente sabe que os pacientes que têm CFEP, muitas vezes eles vão ter sintomas durante o exercício físico, porque, devido à insuficiência cronotrópica que eles vão ter, o coração não consegue acompanhar, ter o aceleramento necessário para poder compensar, durante aquele exercício cardíaco, o aumento do débito cardíaco e, consequentemente, o paciente tem sintomas. A gente tem, inclusive, alguns trabalhos que mostram essa associação, e um trabalho que nos chama um pouquinho mais a atenção, que é um pouco mais recente, é que pacientes que têm CFEP com insuficiência cronotrópica e usam beta-bloqueador, a retirada do beta-bloqueador foi associada a uma melhora da sintomatologia. Alguns guidelines, inclusive, recomendam o implante do marca-passo, muito baseado em experiência, enfim, local, interna. Então, o implante do marca-passo naqueles pacientes que têm CFEP com insuficiência cronotrópica. Então, esse trabalho ele veio justamente para tentar realmente ver se existe essa associação em que o implante do marca-passo naqueles pacientes com insuficiência cronotrópica seria capaz de melhorar os sintomas. Como é que esse trabalho foi feito? Ele foi um trabalho randomizado, duplo cego, unicêntrico, em que pacientes com fração de ejeção acima de 40% associada à insuficiência cronotrópica, que foi definido como sendo menor do que 0,80 naqueles pacientes que não faziam beta-block ou menor do que 0,62 naqueles pacientes que faziam beta-block, eles iriam implantar um marca-passo, iriam ser randomizados para dois braços que depois sofreriam crossover. O primeiro braço seria marca-passo ligado versus desligado. Depois de um tempo, eles seriam trocados de braço, o marca-passo que estava ligado seria desligado e vice-versa. Como critérios de inclusão, obviamente, a fração de ejeção acima de 40, a insuficiência cronotrópica, como eu já tinha falado. Além disso, esses pacientes eles tinham que ser classe funcional 2 ou mais, também precisavam estar em ritmo sinusal e não ter uma indicação clara de marca-passo, como bloqueios avançados, tá? Que esse aí era o principal critério de exclusão. Como desfecho primário, foi escolhido o VO2 no limiar anaeróbico. Por quê? Esse marcador do teste cardiopulmonar, ele tem uma melhor associação com a insuficiência cronotrópica. Então, consequentemente, esse foi escolhido como o desfecho primário para avaliação naqueles pacientes. E como desfecho secundário, a gente ia ter outros que são mais comuns, como o VO2 de pico, o SLOPE, o NT-proBNP, o Kansas City e a avaliação do débito cardíaco por métodos indiretos, tá? Então, como é que foi o desenho do estudo? Esse estudo ele foi desenhado para ter inclusão de 30 pacientes. No final, foram incluídos inicialmente 32, mas 3 acabaram perdendo segmento, aí, apesar de terem implantado marca-passo, não voltaram para o acompanhamento. E dos 29, 14 foram colocados no braço e 15 foram colocados em outro braço. Foi esperado 4 semanas para as pessoas se recuperarem ali da cirurgia. E depois, passadas as 4 semanas, certo? Era feita uma avaliação basal ali, com Kansas City, com NT-proBNP, e teria também um teste cardiopulmonar, que já teria sido feito antes do implante do marca-passo. Nesse momento, passadas as 4 semanas, era ligado o dispositivo em um braço e era mantido desligado o dispositivo no outro braço. Esse paciente passava 4 semanas com esse dispositivo ligado ou desligado. Depois era feita uma nova avaliação completa, Kansas City, NT-proBNP, teste cardiopulmonar. E, nesse momento, os dois eram desligados nos dois braços, para como se dá um período ali de washout. Se esperava-se mais 4 semanas, ou seja, 4 semanas, 2 desligados, 4 semanas, 1 ligado, outro desligado, 4 semanas, 2 desligados. Passando esse período novamente, se ligava o marca-passo naquele que estava desligado inicialmente e naquele paciente que estava ligado inicialmente, mantinha ele desligado. E se acompanhava por mais 4 semanas, no final de tudo, repetindo todos os testes. No baseline, algumas características já esperadas, um pouco assim, que são características de pacientes com ICFEP, uma população um pouco mais idosa, também chama a atenção o IMC, que é acima de 30, ou seja, uma população um pouco mais obesa, o NT-proBNP baixo. Então, assim, características basicamente que a gente encontra nessa população com ICFEP.
Em relação aos desfechos, como resultado, o desfecho primário foi negativo, assim como a avaliação dos desfechos secundários. Para tentar justificar esse achado, ele coloca que talvez esses pacientes que têm CFEP, apesar de ter sido aumentado, né, a frequência cardíaca durante o esforço físico em 14 batimentos no início do esforço, chegando a 16 batimentos no pico do esforço, esse aumento da frequência cardíaca é como se a musculatura esquelética periférica, todos os órgãos externos, eles não tivessem a capacidade de extrair esse oxigênio que estava sendo ofertado, apesar do aumento da frequência cardíaca. Além disso, o débito cardíaco também não mudava entre os pacientes que estavam com o aparelho ligado versus os pacientes que estavam com o aparelho, no momento que estavam com o aparelho desligado. Isso possivelmente porque na hora que a gente implanta o marca-passo, acontece ali uma dissincronia atrial que pode causar uma redução do volume sistólico e apesar do aumento da frequência cardíaca que a gente teve, como a gente teve queda do volume, o débito cardíaco fica ali meio que compensado, sem mudança no débito nos dois momentos do marca-passo ligado versus marca-passo desligado. Existem algumas limitações, né, desse trabalho que valem a pena ser citadas, o fato de ter sido incêntrico, a população foi pequena, de 29 pacientes, adequada para o tamanho do estudo, para o que ele foi desenhado, mas uma população pequena. Além disso, não se sabia de maneira basal como era o perfil de atividade daqueles pacientes, isso também pode ter acabado contribuindo com um desfecho negativo. Mas, diante disso, a gente não tem mais recomendação, pelo menos até agora, né, com esse trabalho, enfim, que talvez seja o melhor trabalho que a gente tem para esclarecer essa dúvida até o momento, para continuar indicando implante de marca-passo naqueles pacientes com insuficiência cronotrópica associado com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Acho que é isso, pessoal. Depois vai vir mais resumo aí para vocês. Até logo!